Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai aprender o primeiro tópico de gramática, ok? Gramática. Para os amantes de gramática, nós vamos começar com a coisa mais básica, que sem ela fica muito difícil de aprender verbos, de aprender estruturas gramaticais de uma forma diferente. De uma forma geral, perdão. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender os pronomes pessoais. Coisa fácil, não é difícil. Vamos já pro vídeo que vai ser super tranquilo, eu tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade. O que são pronomes pessoais? São o eu, você, ele, ela, nós, né? Quando nós estamos falando de pessoas. Então a gente vai começar com o eu, né? Eu. Então, nas duas línguas aqui que eu tenho como referência, né? Que é o inglês, então o eu seria o I no inglês. E no espanhol seria o yo, tá? Yo. Então, por exemplo, numa frase, eu trabalho como professora de línguas. Então, eu trabalho como professora de línguas, ok? Depois a gente tem o tu ou o você. A gente vai focar aqui no você. Então, o que significa você? Em inglês vai significar you, e no espanhol vai significar tu, tá? Vai ser o tu. Agora, a gente tem a palavra tu em português? Tem, a gente tem. Agora, como é que funciona? O tu não é usado em todas as regiões do país, entendeu? Tem regiões que usam bastante, que é bem comum, principalmente a região sul, usa bastante o tu. Mas existem regiões que o tu não é usado de jeito nenhum, tá? Então, como eu sou de São Paulo e a região que eu vivo, a gente usa o você muito mais que o tu, eu vou sempre focar no você aqui nesse canal, né? Mas, por exemplo, para pessoas que falam espanhol, se elas quiserem usar o tu, não tem problema nenhum, você pode usar e as pessoas usam o tu, sim, né? Entendem o tu. Só que o que acontece? Em algumas regiões do Brasil, o tu é usado e conjugado certinho. Agora, tem regiões do Brasil que o tu é usado, mas na hora de conjugar o verbo, a gente usa o verbo como você. Então, a gente fala assim, por exemplo, para dar um exemplo aqui para vocês. Então, de vez de eu falar, tu viajas, eu falo, tu viaja, né? E é um português meio que coloquial, né? Existe. Mas, por uma questão de facilidade, vamos trabalhar o você, tá? Então, você é you ou tu, ok? Então, por exemplo, você gosta de viajar? Você gosta de viajar, né? Então, você, tá? Você que está assistindo esse canal, gosta de viajar? É isso, ok? Depois a gente tem o ele, né? Ele então vai ser he em inglês ou it, tá? A gente não tem um pronome neutro em português, então vai ser he ou it. E a gente vai ter o ele do espanhol, tá? Então, ele. Então, ele é um homem, né? Um homem, um cachorrinho, um gatinho, sei lá, qualquer pessoa ou coisa do gênero masculino, tá? Então, por exemplo, ele joga futebol muito bem. Ele joga futebol muito bem, né? Depois a gente vai ter a questão dos verbos, tá? Não precisa se preocupar tanto com o verbo nesse momento. Ele joga futebol muito bem, tá? Aí a gente tem o ela. Então, ela vai ser she ou ella, né? No espanhol. Então, que é o feminino, né? Relacionado a qualquer coisa do gênero ou pessoa do gênero feminino. Então, ela estuda português todos os dias, tá? Então, ela estuda português todos os dias, ok? Depois nós temos o nós. Nós, eu e você, nós, tá? Que em inglês vai ser we e em espanhol vai ser nosotros, tá? E é uma coisa bem interessante para quem fala espanhol, porque no espanhol a gente tem nosotros e nosotras, e em português não. Português é só nós, tá?
fala em espanhol, toma cuidado com a questão da pronúncia. Não é nos, tá? Nos existe em português, mas ele tem uma outra função gramatical, tá? A gente fala com um som mais aberto. É nós, tá? Tenta aí reduzir esse sotaque que fica bacana, tá? Então é nós. Nós gostamos de comer pastel, por exemplo. Nós gostamos de comer pastel, né? E lembra lá que pastel não é o bolo, tá? Pastel é um prato maravilhoso. Eu vou tentar colocar aqui o pratinho para vocês verem, ok? O que é um pastel para quem não conhece? Nós gostamos de pastel. Nós comemos pastel, que seja. Depois a gente tem o vocês ou vós, tá? De novo, eu vou focar no vocês, pela mesma questão do tu. Eu nem vou repetir tudo, tá? Vós é usado só em algumas regiões. Eu sei que tem muitas pessoas que falam espanhol, que usam o vosotros e vosotras bastante, mas pra gente, na maioria das regiões do Brasil, o vós é uma coisa é um português muito chique, muito sofisticado. Então a gente praticamente não usa, tá? Só em algumas regiões. Então, geralmente o sul, né? Então eu vou focar no vocês, tá? Então o que é vocês? Vocês é o you no inglês, no plural, tá? Vocês no plural. E a gente tem o ustedes, né? Ustedes ou vosotros em espanhol, ok? Vocês não é uma maneira muito respeitosa, tá? De se dirigir a uma pessoa. Depois eu vou ensinar para vocês a diferença do vocês e de o senhor, a senhora, tá? Mas vamos focar no vocês agora. Então vamos lá. Vocês trabalham muito. Então vocês trabalham muito, né? Então vocês são pessoas que acordam cedo todo dia, pegam o busão, vão trabalhar, muita luta, volta para casa, limpa a casa, faz comida. Então vocês trabalham muito, tá? Vocês trabalham muito. E depois a gente tem o eles e elas, tá? Vamos trabalhar com eles primeiro. O que é o eles? É o they em inglês e o ellos em espanhol, tá? Só que a gente tem que pensar, tá? Para quem é falante de língua inglesa, para o gênero masculino, tá? Então, porque a gente tem aqui, né? They é tanto masculino quanto feminino no inglês. Em português a gente tem dois diferentes. Então, eles vai ser para o masculino. Vamos ver um exemplo. Eles não pensam em sair do Brasil. Então, eles não pensam em sair do Brasil. Ou seja, eles querem viver no Brasil pro resto da vida, tá? Eles não pensam em sair do Brasil. Elas é a versão feminina. Então, vai ser they também ou vai ser ellas. Então, vamos lá. Elas não querem ficar no Brasil. Então, elas não querem ficar no Brasil. Diferente deles, elas querem sair, experienciar outros países, viver coisas novas, comer boa comida. Não que no Brasil não tenha boa comida, porque tem. Mas, enfim, elas querem sair do Brasil, ok? E para terminar, eu quero falar com vocês da questão respeitosa, né? Porque se a gente for pensar, no inglês eu não vejo muito isso, mas no espanhol sim, nós temos, né? O tu, o vosotros, e nós temos o usted e ustedes que fazem uma diferença de tratamento, né? Aqui no Brasil, a gente também tem uma questão de diferença de tratamento, só que é um pouco diferente, tá? Se você for ver a lista de pronomes em qualquer livro, você vai ver só o tu, você e o vós. Agora, no dia a dia, quando a gente quer falar respeitosamente com alguém, a gente vai usar o senhor ou a senhora, tá? Para quem a gente usa essa expressão o senhor ou a senhora? Para qualquer pessoa que a gente tenha um pouco mais de respeito, queira falar de uma maneira um pouco mais cordial, tá? Mais respeitosa. Então, quem geralmente são essas pessoas? Geralmente são o seu patrão, os seus professores. Por exemplo, na minha família eu tenho o costume de chamar meus tios e tias de senhor e senhora,
mas eu não tenho costume de chamar meu pai e minha mãe de senhor e senhora, porque eu não fui criada assim, eles não me acostumaram assim. Mas, por exemplo, muitos dos meus primos sim chamam seus pais de senhor e senhora, tá? Então vamos fazer primeiro uma frase para eu colocar aqui dentro, né, para vocês num exemplo. E aí, depois eu vou comentar mais uma última coisinha, tá? Sobre senhor e senhora. Então é o seguinte, olha, o senhor quer ajuda? O senhor quer ajuda? Né? Então a gente está falando de um senhorzinho que está andando na rua, talvez ele esteja tendo alguma dificuldade. Então, falar, você quer ajuda? Não que esteja errado, mas, né? Se você não conhece a pessoa, seria bacana, é de bom tom falar o senhor, tá? Ou, a senhora vai voltar aqui mais tarde? A senhora vai voltar aqui mais tarde? Então, é a mesma coisa, é respeitoso para uma senhora. Agora, essa questão de senhor e senhora, a gente também tem que tomar um pequeno cuidado de etiqueta, vamos por assim. Algumas pessoas se ofendem por ser chamados de senhor e senhora, tá? Por quê? Por essa questão, para mim, sem muita lógica, de que você está me chamando de velho, entendeu? Então, assim, quando a pessoa é mais jovem, ela tem uma aparência mais jovem, vai de você, entendeu? Principalmente se a pessoa é mais jovem do que você, usa você. Agora, se a pessoa for mais velha, não é que você precisa ter medo de usar o senhor ou senhora, mas seja sensível. Tem gente que quando a gente fala o senhor pela primeira vez, a pessoa vai falar assim, não precisa me chamar de senhor. Se ela falar não precisa me chamar de senhor, não chame de senhor, chame de você, tá? Porque realmente é isso que ela quer e a gente tem que respeitar, né? Ou não necessariamente porque ela se sente velha, se você a chama de senhor ou de senhora, mas talvez porque esse senhor e o senhor, a senhora, dá uma distância, né? Uma hierarquia que talvez a pessoa não queira, né? Então, respeito você e pronto, tá? Sem problema. Então, só não insista, tá? Porque se a pessoa falar pra você e você continuar usando o senhor e a senhora, aí pode ser que a pessoa fique chateada, ok? Gente, isso é o básico do básico da gramática. É importante decorar essas palavras, tá? Guarde essas palavras no coração, porque elas são uma base para a conjugação de verbos, né? Que é uma estrutura muito importante em qualquer língua. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Continue aqui com a gente, sempre aprendendo português. Eu peço, por favor, o seu apoio, compartilhando esse vídeo, dando o seu like, se inscrevendo e dando sugestões de novos vídeos. O que vocês querem aprender? Nos ajude a te ajudar, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!